Estudos meditativos. Hello, ok, shrug and no. Daí, estudos dos 6 portões dos estudos meditativos. Dos 6 portões em acordo. Os 6 portões para a sublimação. Dos 6 portões, capítulo 7. Dos 6 portões em acordância com a orientação revertida. Eu vou usar o tradutor mágico do Google, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui nos títulos. O título 7. 6 portões da cultivação em acordância com a reverência, com a orientação revertida em prática. Primeiro, the exclusive nature of the practice. A natureza exclusiva da prática. Não sei. Segundo, específicos exclusivos do Bodhisattvic prática. Da prática Bodhisattvic. Daí, da prática em relação a mindfulness of the breath. Como é que é a prática em relação a conhecimento da respiração. Tá. Depois, o paradoxo da vazio e a geração do voo, que é o... cara, droga. Eu sei o que é voo, mas eu não sei como falar em português. Juramento, isso. O juramento motivado. A identificação da respiração com vazio. A realização da ilusão da natureza da respiração. A respiração, prática de baseada em respiração, com a relação da causalidade, o, o papel da expiração na compilação cíclica da existência. Tá. Prática baseada na respiração em relação às 4 verdades. Prática baseada em respiração em relação às 2 causalidades. Das 2 causalidades. Interessante. Prática da respiração em relação às 6 perfeições. Todas essas coisas aqui que estão falando das 2 causalidades, as 4 verdades, as 6 perfeições são coisas básicas do prática estudo budista lá do Siddhartha. Bom, as 6 perfeições, a respiração transcendente da natureza em relação às perfeições, a prática baseada em respiração na relação das perfeição de dar, o papel da respiração em engendering convertence. Eu não sei o que é isso, então eu vou ter que usar o tradutor. O que é engendering convertence? Convertence é querer alguma coisa, eu vou ver. Engendrando cobiça. Engendering convertence. Engendering. O que é engendering? O que é engendrando? Deixa eu ver. Engendrando. Significado engendrando. Dar vida a um novo ser, engendro desejos, engendrando Spanish, engendrando. Deixa eu ver aqui. Engendering. Parando. Caminho da acumulação. Não entendi. Ah, tá aqui, ó. Ali embaixo tem um trequinho. Engendrar significa gerar cobiça, né? Engendrar, produzir. Engendrar, construir, imaginar. Identificar. Engenheiro, engendrar. Engendrar. Deixa eu pesquisar aqui. Engendrar. Engender, engendrar. Engendrar.
pesquisei engendrar e apareceu um monte de coisinha pra traduzir. Um monte de páginas de dicionários. Eu quero saber o que significa traduzir, o que significa engendrar, não quero saber o que significa o dicionário, meu. Bom, voltando aqui, esquece essa coisa de engendrar. O próximo título é os 4 tipos de cobiças. Segundo, as 4 classes de perfeição de dar, de entregar, de dar presente, de presentear. O próximo título, The Wealthy Relation Perfection of Giving, a perfeição de presentear as riquezas, deixar as riquezas. The Body Relation Perfection of Giving, a perfeição de presentear o corpo e a deixar o corpo. Né? The Life Sacrificing Perfection of Giving, a perfeição da sacrificação da vida, de dar a vida. The Dharma Relinquishing Perfection, a perfeição de dar o próprio Dharma, a sua meditação. Depois, Summation Regarding the Perfection of Giving, sumário da perfeição de dar. Sumário regarding the other perfections, sumário das outras perfeições. E sumário sobre a cultivação da orientação revertida. Na verdade, essa coisa aqui, esses títulos, não consegui entender nada, meu, nadinha. Então, vamos lá. Então, mestre Google para traduzir esses parágrafos, ver se a gente entende alguma coisa. Contemplation, key knowledge, Sarvara Janata Kra Pratyaya Tadata. Reverse. Come on, persons. Previous describe it. Vai. Dictar idioma para português. No caso dos modos de cultivo descritos anteriormente, os 6 portas para o sublime, todas são abordagens da prática comum. Isso ocorre porque eles são potencialmente tidos em comum, com pessoas comuns e praticantes dos veículos. Agora, quanto a este cultivo, essa cultivação, Agora, quanto a este cultivo das 6 portas para subliminalizado no reverso, na orientação, é a praticada apenas pelos bodhisattvas. Não é uma prática comum mesmo com os ouvintes ou os praticaya-budas, quanto menos com pessoas comuns. Ou seja, eu provavelmente não vou conseguir praticar esse tipo de reversível. Vamos ver. Como é esse o caso? No caso do imediatamente anterior, nesse 6º capítulo, as 6 portais para o sublime de acordo com as identidades e diferenças. Na discussão dessa contemplação foi com referência a ir da contemplação do convencional na contemplação do vazio. Envolveu ganhar compreensão, conhecimento intensivo sarvajanata, conforme percebido com o olho da sabedoria. Conhecimento abrangente conforme recebido com o olho da sabedoria. É um dharma mantido em comum por praticantes dos 2 veículos bodhisattvas. Agora, no entanto, estamos explicando o cultivo das 6 portas para o sublime realizada na orientação reversa, que envolve o quê? Emergindo da contemplação do vazio para a contemplação do convencional. Ou seja, a ordem reversa é que no treco você tinha que da contagem, da entendimento das coisas para chegar no vazio, mas nesse aqui você contempla o vazio para chegar no pensamento. Esse é apenas o conhecimento de todos os modos do Sarvakaranata, conforme percebido com o olho do Dharma. O conhecimento de todos os modos percebidos
como o olho do Dharma não é compartilhado em comum com os ouvintes e os Pratikabudas. Agora os específicos exclusivos do Bodhika Práticas. Ou prática da relação das madhis da pensamento da respiração. Né? Primeiro, como é que o Bodhivada, mesmo enquanto engajado no caminho de contando respirações, cultiva emergindo da contemplação do vazio na contemplação do convencional. Traz a toda a orientação reversa e gera a qualidade meritória, característica de todas as práticas do Bodhivata. Não sei. O paradoxo do vazio e a geração do voo. Quanto ao que é referido como a prática do Bodhisattva, mesmo que mesmo que no tempo em que a pessoa estiver praticando a contagem de respirações, está envolvida na contagem de respirações, deve-se gerar o grande voto, o voo, o juramento, o grande voto e permanecer compatível respeito pelos seres, mesmo que se perceba que os seres estão, em última análise, vazios de existência inerente, ainda assim deseja trazer os seres à perfeição e purificação das terras budicas, continuando com essa prática até a exaustão do tempo futuro. Não entendi. A identificação da respiração do vazio. Próximo capítulo, identificação da respiração do vazio. Bom, depois de fazer esse voto, o juramento, deve-se entender imediatamente e completamente que aquelas mesmas respirações que estão sendo contadas não são produzidas e não são destruídas. Sua natureza é o vazio, que essência, e tudo o que é respiração é apenas o vazio. Respiração é vazio. Este não é um caso do vazio alcançado na sequência da destruição da respiração. Em vez disso, é a própria natureza da respiração. Ela é vazia. E que é inerente vazio. A própria respiração é a própria respiração da natureza, que é inerente vazio. A própria respiração é idêntica à vazia. O próprio vazio é idêntico à respiração. Além do vazio não há respiração e além da respiração não há vazio. Essa coisa de uma coisa complementa a outra, uma coisa cancela a outra é interessante, né? Este é o caso com todos os outros dharmas de exatamente a mesma maneira. Existe o vazio da contemplação das respirações. Seja a coisa de realizar ou ao contrário, é só pensar no vazio ao invés de pensar na coisa em que você está fazendo. O vazio do que você está fazendo e o vazio de tudo, né? Próximo, realização das ilusões das naturezas ilusórias. Supernatural transformation, genuine, supernatural, the realization of Bodhisattva cultivation. Aqui.
Parágrafo do realização da ilusão. Tá. Com a respiração, como a respiração está vazia de existência inerente, ela não é genuína nem falsa. Não é mundano nem supramundano. Uma procura encontrar a respiração. Droga. Eu quero mudar a minha posição. Fire. Ok, mudando um pouco de posição aqui. Vai. Como a expressão está vazia de existência inerente, ela não é genuína nem falsa, não é mundano, nem supra. Nem o quê? Nem supramundano. Sobrenatural, entendi. Uma procura encontrar a respiração e é incapaz de aprender a respiração ou a não respiração, e assim é capaz de aperfeiçoar a atenção plena da respiração, que a atenção plena da respiração que se aperfeiçoa é como um sonho, como uma conjuração ilusória, como um eco, e como uma transformação sobrenatural. Embora não haja nenhum fenômeno genuíno que possa ser aprendido, ainda que se engaje em fazer distinções com relação aos fenômenos criados por meio da conjuração e supernatural transformação, a compreensão completa do Bodhisattva da respiração é apenas como isso, embora não haja nenhuma natureza inerente e inexistente do respiração que pode ser descoberta, ainda ele aperfeiçoa a atenção plena da respiração, conforme ele prossegue de 1 em até 10 com completa e absoluta nitidez e clareza. Com profundidade de mente, ele distingue as características daquela própria respiração, que de natureza é como uma mera conjuração. Conjuration, né? Pelo que eu entendi, é tipo a ligação e contemplação e entendimento completo da respiração é o básico disso aqui. Spering. Cause and effect. Inherently existence. Inerente existente. Vai. O ponto da expiração como um ciclo de existência. Bom, é devido à existência da inspiração, ela própria é desprovida de qualquer natureza inerente e existente, e como uma mera conjuração que existe, vem a existir os dharmas mundanos e supramundanos, que são eles próprios desprovidos de qualquer natureza inerentemente existente. Como que isso é o caso? É por causa das visões invertidas associadas com ignorância ilusória, que é o adivinha e a farem perceber que a natureza da respiração é o vazio, aquele alguém falsamente calculado que a respiração realmente existe. Consequentemente, gera-se apego a pessoas e não sei o que está falando aqui, mas se engaja em práticas enraizadas no afeto e nas opiniões. Está ligado conta disso que temos aqui se refere como o mundo, como o mundo, como o mundo, isto é, por calcular que existe a respiração que então vem ter as agregados os reinos dos sentidos, as bases dos sentidos e os outros efeitos resultantes associados ao sofrimento e felicidades mundanos. Deve-se perceber que, embora a respiração esteja vazia, ainda é capaz de realizar todas as formas de causa e efeito dentro da esfera do bem e do mal, mundano, bem como o fenômeno do nascimento e morte dentre os 25 estações da existência. Legal, não é? Próximo capítulo sobre a existência do supramundano. De novo.
Eu quero entender direito o que eles querem dizer com supramundano. Attachment qualifies. Então vamos ler aqui. Além disso, embora não existam sinais do supramundano naquele vazio que caracteriza as características da respiração, ainda não é o caso que não se use a respiração como base causal para distinguir dharmas supramundanos. Como é isso? É porque não conseguir perceber que os as características as as características de respiração são vazios que a pessoa se ilude, falha em permanecer no entendimento completo e, portanto, se envolve na criação de atos kármicos mundanos. É por perceber que a respiração está vazia e desprovida de qualquer coisa que seja, consequentemente, a pessoa se torna livre da ilusão e de falso apego a todas as formas de grilhões e aflições. Percebe-se que, já lá, não há base para seu surgimento. Esta realização constitui um causal base para transcender o mundo. É por causa da cessação de suas causas que alguém consegue, na separação dos 25 estações da existência e outras tais efeitos resultantes da vida subsequente. É isso que se qualifica como um efeito resultante supramundano, quando alguém é capaz de ir além dos dharmas de causa e efeito ligados ao mundo invertido, pontos de vista, é isso que se qualifica como dharma supramundano. A causa e o efeito ainda existem dentro do domínio do dharma supramundano, e correto e genuíno. Quanto à causa, é a consciência da vacuidade, o vazio, da respiração, conforme percebida pela sabedoria correta, que constitui a causa supramundana e é a cessação da fase do falso cálculo da existência de pessoas e de um eu, a cessação da ilusão e visões invertidas, e também a cessação da resultante a efeitos caracterizados por sofrimento que coletivamente constituem os efeitos resultantes supramundanos. Assim, percebe-se que o Bodhisattva contempla a respiração como sem respiração, embora ele seja incapaz de aprender qualquer dharma que em última análise se qualifica como mundano ou supramundano. Ainda assim, ele é capaz de fazer distinções com relação ao mundo e o supramundano. E, para falar a verdade, eu não entendi nada dessa coisa de supramundano e mundano. Muda e iludações, ou seja, o cara está se enganando aqui, é isso que o cara quer dizer? Está se enganando nos pensamentos? Mas não sente isso aqui não, tá? Próximo capítulo, as práticas de respiração em relação às 4 verdades. Vamos ver o que está aqui, fica traduzidinho, bonitinho. Além disso, quando o Bodhisattva contempla Tô cansado. Vou dar uma pausa.
Vamos desistir. Vamos desistir. Vai, vou parar aqui de ler o treco, só vou ler as traduções mesmo.